Aí, Renatinho, não tô gostando dessa imagem minha aí não, hein? Faz o seguinte, ó, divide a tela. Isso. Dividiu? É isso aí, agora sim, dividiu? Aumenta. Pode aumentar lá no talo, pode ir, vai, aumenta. Ih, agora sim o negócio ficou maneiro, curti. Que palhaçada é essa, Landureza? Ih, mané, palhaçado o quê, rapaz? É o meu momento de reflexão! Nosso momento de reflexão. Aqui não tem reflexinho, não, rapaz. Reflexinho. Aproveita e roda essa vinheta. Hora do Enem no ar! E hoje com um papo campeão sobre a Olimpíada Brasileira de Física. Quem conta tudo é o professor da USP e um dos organizadores do evento, Ayrton Deppmann. Mas é daqui a pouquinho, porque antes a gente faz aquele esquenta com o professor Rafael Vilaça. Chega mais! E aí, Lange? E aí, mestre? Tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Isso, prazer é nosso, professor. Bom, bora falar de potência térmica? Vamos lá. Então, começando pelo começo, o que é? Então, a potência térmica, ela é basicamente a quantidade de energia por intervalo de tempo. Potência é muito trabalhado no Enem. E, genericamente, potência é energia sobre tempo, tá? Então, a potência térmica vai ser a energia térmica, que a gente chama de calor, dividido pelo intervalo de tempo. A grosso modo é isso. Então, bora fazer uma revisão potente? Vamos embora. Então, simbora. Lá no quadro? Vamos. A potência, tá? Que a gente chama de pote ou simplesmente P, vai ser, genericamente, energia dividido pelo tempo. Então, energia gasta por algum intervalo de tempo. Então, especificamente aqui para o que a gente vai trabalhar hoje, eu vou dizer que a potência vai ser energia térmica. Energia térmica, gente, a gente chama de calor, né? Calor. Sim. E o calor a gente vai designar com uma letra Q maiúsculo dividido por intervalo de tempo. No nosso probleminha, a gente vai trabalhar com o calor que aquece uma quantidade de água. Então, a gente vai trabalhar com a seguinte ideia. O calor que serve para aquecer a água vai ser proporcional à massa de água. Então, quanto mais água eu tenho, né, eu tenho mais massa de água, eu vou precisar de mais calor para esquentar essa água. O calor específico da água, que é uma grandeza, uma constante que existe para cada tipo de material diferente. E se for uma questão, sempre vão dar, provavelmente vão dar, se for necessário. Exatamente. Tá, geralmente é um dado da questão. ou algo bem comum, né? Sim. Então, por exemplo, o calor específico da água, que é um valor super famoso, que é 1 caloria por grama grau Celsius, a questão deu até um outro valor que eu vou chegar lá, mas então é uma constante que ela é tabelada, então tem que vir na questão. E isso também, variação de temperatura. Então, quanto mais temperatura você quiser variar daquele seu corpo, você precisa de mais calor, obviamente. Se você quer esquentar a água a mais temperatura, você tem que dar mais calor para ela. Então, bora pra questão? Vamos embora. Tá lá. Questão 127 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Por gentileza, professor. Vamos lá. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para 3 condições: chuveiro morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Então, ele dá a curva elevação da temperatura, ou seja, ΔT, versus a vazão. E depois ele vem falar para a gente, com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Eita. Pesada. Aparentemente, ela não é uma questão muito pesada se você já começa simplificando, desmistificando a questão. Então, aproveitando que você entrou nisso, professor, fácil, médio ou difícil, na sua opinião? Na minha opinião, ela é uma questão média. Professor, na questão, usa a unidade de medida watt. É comum isso aparecer? Não, né? É comum, é comum. A potência,
ela vai vir numa unidade conhecida como watt, que é justamente o calor medido em joule e o tempo medido em segundo. Então, calor em joule e o tempo em segundo, que é uma unidade de medida que a gente chama do Sistema Internacional de Unidades, olha lá, Sistema Internacional de Unidades, joule por segundo é justamente unidade de potência, que é a mesma coisa que a gente chamar de watts. A questão, ela me dá todas essas grandezas. Ela vai me dizer que a diferença de potencial, a tensão da rede elétrica é de 220 volts. Ele vai me dizer também que a potência do chuveiro na condição super quente é de 6.500 watts. E ele vai me dar o calor específico da água, que é exatamente esse Czinho aqui que eu tinha apresentado para vocês anteriormente. E ele me dá como 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Essa unidade aqui vai ser a unidade do calor específico, tá? E a densidade da água como sendo 1 quilograma por litro. No gráfico tem uma coisinha diferente, que é essa tal de vazão. A vazão, ela é exatamente o volume de água que cai no chuveiro dividido pelo tempo, tá? Então, vazão é volume sobre tempo. Vazão, eu vou chamar de Z. Z de vazão, tá? Volume, eu vou chamar de V maiúsculo. E tempo, a gente chama de variação do tempo, certo? Beleza. Então, olha só. Continuando aqui, ele não me disse a massa de água que cai, mas ele me deu a densidade da água. Se ele me deu a densidade da água, outra relação que a gente vai ter também é que a densidade é exatamente a massa dividido pelo volume. Então, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Então, olha só, deixa guardadinha aqui para mim essas duas relações. A questão está pedindo a razão entre a potência do chuveiro no morno e a potência do chuveiro no superquente. Quando a gente identifica aqui no gráfico, ele me dá 3 curvas. O comportamento do chuveiro no morno, o comportamento do chuveiro no quente e o comportamento do chuveiro no superquente. A gente vai focar no que interessa, que é aqui o superquente e o morno, porque a questão não trabalha com nada do chuveiro quente. Certo. E aí, ele me dá aqui, na vertical, no eixo Y, a variação de temperatura que a água sofre pela vazão. E o que vem a ser vazão? A quantidade de água que está caindo por intervalo de tempo. Bom, aqui é a quantidade de água que está caindo por unidade de tempo. Aqui é temperatura. Então, olha só, para uma mesma vazão, eu peguei aqui um ponto qualquer do gráfico, 3. Obviamente, a variação de temperatura do superquente vai ser maior do que do quente, que por sua vez vai ser maior do que do morno. Então, a gente pode pegar aqui esse ponto do gráfico, uma vazão 3, e a gente vai pegar um ponto do chuveiro morno, onde você vai verificar aqui uma determinada marcação, e aqui também, ó, uma variação de temperatura do superquente. Então, aqui no gráfico, aí é uma coisa meio chatinha da questão, porque olha só, gente, a variação de temperatura aqui é 10. Só que esse ponto exato aqui, ele não vai estar no 10. Entre o 10 e o 20, a gente vai ter 5 tracinhos. Certo. Então, se a gente tem os 5 tracinhos, o ponto aqui que corresponde a esse ponto do gráfico vai ser o 12. Certo. Porque entre 10 e 20, se você dividir em 5 partes iguais, cada partezinha tem 2. A mesma coisa aqui em cima. Se você pega o mesmo ponto aqui do chuveiro superquente, você não vai verificar aqui que não está marcando exatamente no 30. Vai estar marcando aqui, ó, na primeira marcação entre o 30 e o 40. O 40 vai estar mais ou menos aqui. A primeira marcação dentre as 5 entre o 30 e o 40 vai ser o 32. Beleza. Vou voltar aqui. Ele quer essa razão. A potência do chuveiro morno sobre a potência do chuveiro superquente. Gente, vem na primeira definição que eu dei aqui pra gente. Potência é calor sobre tempo. Então, olha só, vai ser o calor do chuveiro morno sobre o tempo, tudo isso dividido pelo calor do chuveiro superquente sobre o intervalo de tempo.
a gente vai pegar o mesmo intervalo de tempo para os dois. Ou seja, se você marca 10 segundos do chuveiro morno, você vai pegar 10 segundos do chuveiro super quente também, para que você tenha a mesma medição da quantidade de calor fornecida. Então, se você considera o mesmo tempo nos dois, a gente pode cortar essa variação de tempo. Simplifica. E aí, simplificando, a gente vai ter a razão entre o calor fornecido no chuveiro morno sobre o calor fornecido no chuveiro super quente. Certo. Beleza. Então, o calor, a gente já viu aqui em cima, que vai ser o quê? A massa de água que cai, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, olha só, massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Tudo isso dividido pela quantidade de calor do superquente, que também é massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Gente, aqui, para simplificar a nossa vida, se você está pegando o mesmo intervalo de tempo, para uma mesma vazão, a vazão é a quantidade de água que cai por intervalo de tempo. Então, a gente pode eliminar essa massa aqui. Porque se vai cair, sei lá, 1 litro de água, que corresponde a 1 quilo de água, no chuveiro morno, a gente vai pegar a mesma medição no chuveiro superquente. Certo. E aqui, tem diferença entre água morna e água superquente? É o mesmo material. É água. É água. Perfeito. Então, aqui a gente vai ficar com uma razão entre duas temperaturas. A variação de temperatura no caso do morno e a variação de temperatura no caso do super quente. A gente já pegou aqui no gráfico que a variação de temperatura do morno é 12, correspondendo aqui para uma mesma vazão a 32 graus Celsius de variação no super quente. Então, a gente vai ter aqui uma razão de 12 sobre 32, e aí a gente consegue dividir em cima e embaixo por 4, né, para poder simplificar, dando a tão esperada razão 3/8, que é o gabarito letra D de dado. Caramba, muito conceito, muito gráfico, muitas fórmulas. Muitas fórmulas. E isso tudo para mostrar para vocês o seguinte. Aproveitei aqui, até falei de vazão, porque o Enem gosta disso para mostrar para o aluno o que é vazão. Relembrei também o conceito de densidade. Mas eu pergunto, eu usei isso e isso? Não. Eu nem usei isso. Usei isso aqui, os dados da questão, voltagem da rede elétrica, potência no superquente, calor específico. Acabou que eu não usei nada. Nada disso. Eu usei um dado do gráfico. Então, parece mágica. Tem questões que às vezes dá para usar isso aqui? Dá para usar. Se torna mais trabalhoso, né? Muito mais trabalhoso. Então, aproveitei e fiz uma revisão, mas o prático da questão ele é mais simples do que tudo que ele deu, que assusta, etc e tal. E no final das contas, bastava você pegar 2 dados do gráfico, você matava a questão. Reforçando, gabarito, letra opção D, D. 3/8. Isso aí, perfeito. Bora lá pra frente, Vamos professor? lá pra frente. E aí, professor, para quem quer se aprofundar nesse conteúdo, ficar craque no assunto, qual o seu conselho? Calorimetria e termodinâmica são 2 assuntos muito importantes no Enem, porque envolve calor, potência, né, energia, todos esses conceitos que eu gosto muito de dizer que todo ano estão no Enem. Procura lá no YouTube vídeos sobre calorimetria, procura nas redes sociais, de repente, textos sobre isso, né, revistas cotidianas, jornais cotidianos, ler temas que contextualizem a aplicação e a transformação de formas de energia no uso cotidiano, tá? E o famoso livrinho de física lá do 2º ano do ensino médio que contém essa parte da matéria, eu acho que vale muito a pena porque é um assunto certo todo ano no Enem. Show de bola, professor. Muitíssimo obrigado. Valeu, Lândio. Prazer. Valeu. Sempre estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Volte sempre. A gente já falou aqui das Olimpíadas de Matemática, História, Filosofia e hoje é a vez da Física. Quem ajuda a gente é o professor Ayrton Dettmann, da USP. Por gentileza. Professor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Professor, explica para quem está em casa como é que funciona a Olimpíada Brasileira de Física. Esse é um evento anual. Reúne alunos da 8ª e 9ª série do ensino fundamental e dos 3 anos do ensino médio. Nas escolas técnicas, que tem 4, também o aluno do 4º ano também pode participar.
São várias etapas com provas de física e a gente vai selecionando os melhores até chegar nas medalhas, distribuição de medalhas de ouro, prata e bronze para os melhores alunos. E qualquer estudante do ensino médio pode participar? Qualquer estudante, basta ele estar inscrito numa escola e essa escola se inscrever, né? Uma escola regularmente inscrita no MEC, ela pode se inscrever para participar das Olimpíadas Brasileiras de Física. Então fica a dica de quem se interessou, conversa com a direção da escola para se inscrever. Conversa lá e resolve o problema. Então não precisa fazer um projeto autoral, alguma coisa assim para poder participar? Não tem nada disso. É só fazer o pedido, tem a prova que é preparada por uma comissão. A cada ano tem uma prova diferente. Essa prova é enviada para a escola nas primeiras fases. Na primeira e segunda fase, a prova é realizada na própria escola. Então, tem um professor que vai cuidar da distribuição e da aplicação da prova e o aluno faz lá na escola mesmo. Cai, que tipo de conteúdo aparece nas provas? Cai aquela matéria de física do ensino médio. Entendi. Então, tem cinemática, dinâmica, termodinâmica, eletricidade, magnetismo e um pouco de física moderna. Então, teoria da relatividade, um pouco de mecânica quântica, esse é o tema. E tem algum assunto, algum tema que bota medo até nos participantes da Olimpíada? Tem alguns. Física moderna, em geral, assusta um pouco. Mas por Mas quê? as provas são, em geral, em nível muito complicado, muito difícil. Então são provas difíceis com temas complicados. Principalmente as últimas etapas. Então, você pode, às vezes, ter um problema de conceitos básicos do primeiro ano do ensino médio, de cinemática, dinâmica, que pode ser bem difícil de resolver. Você tem que fazer todo um caminho, né, para chegar no tema. Principalmente criatividade. Encontrar solução para um problema que, em geral, não se encontra nos livros. E dá para se preparar para o Enem participando da Olimpíada de Física? Sim, certamente. Os alunos que chegam nas últimas etapas, o que ganha medalha de ouro, de prata, ele está muito bem preparado para qualquer vestibular do país. Bacana. Aqueles que conseguem participar das provas seletivas e se classificar para participar das Olimpíadas Internacionais, esses conseguem realmente passar nos vestibulares mais concorridos, como medicina, ITA. Mais ou menos quantos candidatos participam dessa Olimpíada? O número é variável, porque depende de quantas escolas se inscrevem. Então, nas primeiras 2 etapas, esse número depende muito, varia de um ano para outro. Na terceira fase, já é limitado a cerca de 1.000 a 1.500 alunos que vão para a terceira fase. Para a seletiva, são os 80 melhores classificados vão para as etapas seletivas. Caramba, bacana. E vem cá, só a escola pública pode participar ou não? Particulares também? Particulares também, escolas públicas e particulares. Existe a Olimpíada Brasileira de Física para escolas públicas. Nesse caso, é só a escola pública que pode participar. Agora, na Olimpíada Brasileira de Física, é aberto para qualquer escola. Você falou que os melhores colocados vão para a Olimpíada Internacional. Conta um pouco para a gente disso. Tem o processo seletivo, que envolve 60 alunos, os 60 melhores classificados na Olimpíada Brasileira de Física. Desses 60, nós vamos escolher 14 para participar das Olimpíadas Internacionais. O Brasil participa de 3 Olimpíadas Internacionais atualmente. A Olimpíada Internacional de Física, que é a maior, envolvendo países do mundo inteiro. A Olimpíada Europeia de Física, que já teve 2 edições, esse ano foi a segunda, o Brasil participou das 2 como convidado. E a Olimpíada Ibero-Americana, que envolve todos os países da América Latina, mais Espanha e Portugal. Bom, são mais de 20 edições da Olimpíada Brasileira, né, de Física, e tem as competições internacionais e tal. Então, com certeza, tem história bacana para contar, tá certo? Tem muita história interessante. Os alunos, principalmente esses que a gente acompanha por mais tempo, os que vão participar das Olimpíadas Internacionais, então tem o voo, tem toda a preparação, então nós passamos mais tempo com esses alunos. E são fabulosos porque eles são alunos de todas as partes do Brasil, muito jovens, e eles rapidamente formam um grupo lá, quase como uma família, eles se dão, em geral, muito bem. Agora, tem uma coisa muito interessante que aconteceu na Olimpíada do ano passado. Um estudante que, durante o voo, não conseguia dormir. Eu também tenho dificuldade para dormir, porque a gente viaja em classe econômica, e eu estava acordado vendo que ele estava lá estudando o tempo todo. Aí eu cheguei perto dele e falei, poxa, não precisa se preocupar tanto com a prova, você já está bem, já chegou até aqui,
Quando eu fui ver o que ele estava estudando teoria da relatividade geral, que é uma coisa que está muito além do programa da prova que ia cair na Olimpíada. Ele estava lá em cima já. Estava lá em cima. Ele gosta tanto de física que o hobby dele era estudar física. E ele estava lá dentro do avião estudando. Amarradão, nem era para dar sono, era só para estudar e evoluir ainda mais. Exatamente. Professor, quais são as maiores dificuldades dos candidatos que vão participar dessas Olimpíadas Internacionais? Uma dificuldade é a viagem. Pode ser longa, porque a Olimpíada acontece em diferentes países. Já teve a Olimpíada na Indonésia, né? São 24 horas de viagem até chegar lá. E, às vezes, no dia seguinte, a gente já tem que começar a trabalhar, os estudantes vão fazer a prova e não dá nem tempo de se adaptar ao fuso horário. Outra dificuldade é a alimentação. Na Índia, por exemplo, a gente já teve um estudante que passou mal durante a Olimpíada. Um dia antes de fazer a prova, ele estava doente, né? E conseguiu a medalha de ouro. Olha aí, assim, doente e conseguiu a medalha de ouro. Caramba! Então tem esses problemas, né? A língua oficial é inglês nessas competições e ela pode ser um pouquinho um problema para alguns estudantes, mas em geral eles falam e se comunicam bem em inglês. Um dos trabalhos que nós da comissão fazemos tem a discussão da prova. E um dos trabalhos que, depois que é fechada a prova, é traduzir para a língua portuguesa. Entendi. Então, eles recebem a prova em inglês e também em português. Professor, a viagem é financiada por quem? A SBF paga através de uma bolsa do CNPq. Bacana. O CNPq tem uma bolsa destinada para a organização de Olimpíadas e participação das Olimpíadas Internacionais. E vem cá, professor, você falou de uma medalha de ouro e tal. O Brasil tem ido bem nessa competição? O Brasil tem ido muito bem. No ano 2000, começou a participar das Olimpíadas Internacionais. Nos primeiros anos, principalmente na Olimpíada Internacional, não ganhava prêmio nenhum. A participação já era importante. Entendi. Depois começou a ganhar menção honrosa e bem depois começou a ter medalha de bronze. E já era uma alegria tremenda. Sem dúvida. Agora já é comum a gente trazer medalha de ouro. E sempre a gente participa com 5 estudantes, que é o número máximo de estudantes que participam por cada país. E nos últimos 5 anos, todos os 5 vieram com medalhas das Olimpíadas. Olha que legal. E vem cá, quantos países costumam participar, professor? Vários, são de 80 a 85, às vezes até 90 países do mundo inteiro. Países da Europa, Estados Unidos, Canadá, países da Ásia, China, Japão, que têm um nível de ensino muito Forte, bom, né? São muito bons e os nossos estudantes conseguem ter um desempenho fantástico comparado com estudantes desses países. Vem cá, premiação, colocações e tudo mais, como é dividida? Por categoria ou não? Não é por categoria. Todos os estudantes vão competir Entre si? Entre eles. Não é por equipe, cada estudante compete individualmente, tem a sua nota. E aí tem os 8% melhores recebem medalha de ouro, depois os 16 melhores de prata e os 25 melhores medalha de bronze. E a brasileira, professor, como é que funciona essa questão da premiação? Na brasileira é parecido também, a gente tem as faixas de premiação, normalmente em torno de 80 estudantes vão receber medalha de ouro e depois cerca de 80 a 100 recebem medalha de prata. E um pouco mais recebe medalha de bronze. Mudando um pouco de assunto, professor, muitos estudantes têm dificuldade de entender a física, de resolver problemas e tudo mais. Qual o seu conselho? Eu acho que essa dificuldade vem um pouco porque existe um mito de que a física é difícil. Quando, na verdade, a física de todas as ciências é a mais simples, é aquela que lida com os objetos mais básicos. Então, o primeiro passo para ter um bom desempenho em física é desmistificar essa ideia de que física é difícil, porque ela não é. Esquece que é difícil, né? Esquece que é difícil. A física lida com o quê? Lida com conceitos como espaço, distância, tempo, que todo mundo conhece. Tá no dia a dia, né? Com distância e tempo você calcula a velocidade, que também as pessoas conhecem, aceleração, né? Força. Então, esses conceitos são muito básicos. É claro que depois existem os conceitos derivados que são construídos em cima desses, mas sempre são coisas muito básicas. E se a pessoa não tem medo e começa a usar o bom senso, já é meio caminho para ter um bom desempenho físico. Começa a enxergar na vida, né? Tá tudo muito Física perto. tá em todo lugar. Professor, para quem quer saber um pouco mais sobre a Olimpíada Brasileira de Física, quer ter mais informações, busca onde? Existe o site da Sociedade Brasileira de Física, que é a entidade que organiza essas Olimpíadas, tanto as Olimpíadas brasileiras quanto as internacionais.
Então toda a informação está lá no site da Sociedade Brasileira de Física. Show de bola. Professor, muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo. Volte sempre, viu, para dar notícias aí. Combinado? Prazer. E é isso aí, galera. Quer ser um campeão da física? Já sabe o caminho, né? Se inscreve no nosso canal que tem um monte de conteúdo incrível para você estudar. youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Bora, Neném, de volta! A gente já falou aqui das Olimpíadas de Matemática, História. Não tá valendo ainda não, né?